Batista, que fez um aulão muito interessante sobre atualidades. Acho que alguns de vocês tiveram a oportunidade de participar, né? Nós convidamos a todos. E hoje nós vamos começar com os aulões multidisciplinares aí. Nós temos hoje 2 professores, que é a professora Lorena Camargo, de Biologia, o professor Bruno Santana, de Química. E só para vocês entenderem o processo desses aulões, né, nós tivemos ontem, como eu falei, essa inauguração desse projeto com o professor Israel. Hoje vocês foram agraciados com 2 professores que são tops aí da casa, que vão fazer essa aula com vocês. Queria dar as boas-vindas para os alunos da unidade do Guará, da 3ª série da unidade do Guará, os de Águas Claras, que já me conhecem, que eu sou o coordenador lá, e também nós temos aí alguns convidados, né, alunos externos, sejam muito bem-vindos aí ao Colégio Biângulo. Espero que essa aula ajude vocês na preparação aí, tanto para o PAS como para o Enem. Queria reforçar os alunos que agora no mês de setembro nós teremos mais um bloco dos aulões de música, para que vocês possam, então, se inteirar nas obras. Nós vamos fazer uma aula com as análises das obras do PAS, e os outros professores também já estão trabalhando as obras do PAS, né? E é isso, sejam bem-vindos, boa aula a todos, eu estarei por aqui, professor Rodrigues, que é o nosso vice-diretor da Unidade Águas Claras, também está na sala, o Paulo, que é o nosso diretor-geral do Colégio Biângulo, também está aí, e aí, qualquer situação, vocês podem colocar no chat, mas quem vai conduzir esse momento aí é a professora Lorena e o professor Bruno. Nós estamos aqui como ouvintes e assistentes, ok? Professora Adriana, diretora de Águas Claras, também já está aí, ok? Gostaria de falar alguma coisa para começar, professora Adriana? Seu microfone, não estou ouvindo. Seu áudio. Ginaldo, eu também estou na outra sala de aula, só quero agradecer a presença de todos os alunos, tá bem? Ok, vou acompanhar aqui. Um abraço para vocês. Lorena e Bruno, o palco é todo de vocês, façam o show aí, que a gente vai assistir agora. Boa tarde, pessoal, conseguem me ver? Tudo bem? Eu sou a professora Lorena, sou professora de Biologia do Colégio Biângulo. Para quem não me conhece, sou formada pela Faculdade de Medicina de São Paulo, especialista em Biologia Molecular e Genética. E hoje, como é uma aula diferente, um momento extremamente importante para vocês, mas ao mesmo tempo precisa ser um momento leve, um momento interessante, eu e o professor Bruno decidimos aí vir caracterizados, né, para tornar esse momento mais divertido possível, e eu escolhi a personagem Tempestade, do X-Men. Eu explico por quê. Ela é uma mutante, e o professor Bruno tá de Thanos aí, né, professor? A química é o mal necessário, Lorena. Eu achei que você ia dizer que você, com estalar de dedos, ia tirar o medo dos meninos da prova de química. Isso aí a gente vai conseguir ao longo dessa nossa 1h30 juntos aí, né? Ao longo dessa nossa 1h30, nós vamos conseguir fazer com que eles entendam um pouquinho melhor, tirar esse medo, às vezes esse trauma. Nós vamos tentar aí, com esse pequeno estalar de dedos, né, com as joias do infinito, fazer isso aí para eles, com certeza. Então, tudo tá no universo Marvel, né, professor? X-Men também, então eu tô dentro do assunto, né? Tá dentro do assunto demais, demais. Então tá, meninos, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Espero que vocês aproveitem esse momento. Hoje nós vamos discutir a prova de natureza, os itens de biologia e química da 3ª etapa. Eu vou começar a espelhar a minha tela para a gente utilizar o material. Infelizmente, não tem como ser como a aula de ontem. Eu e o Bruno, a gente precisa utilizar o material, precisa utilizar as questões como base. Então, eu vou pedir encarecidamente, qualquer dúvida, qualquer interferência, usem o microfone, porque eu e o professor Bruno, a gente não consegue ficar olhando o tempo todo no bate-papo. Se não puder usar o microfone, envie a sua pergunta, sua contribuição, que o Regis está aí para ajudar a gente, e ele nos avisa através do áudio, tá? Então, só um minutinho, eu vou começar a apresentar a tela, para que a gente dê início
a nossa aula. Todos conseguem ver a imagem, o material? Se alguém puder responder no microfone. Sim. Ok, muito obrigada, querido. O assunto de hoje, então, é uma abordagem, uma revisita às provas do PAS terceira etapa, sempre com foco na abordagem de química e na abordagem de biologia. Por isso que nós escolhemos o tema A Química da Vida, tá? Então, a gente vai cavucar essas provas de um lado até o outro para entender como que essas duas disciplinas conversam e como que essas duas disciplinas aparecem na terceira etapa do PAS. Eu e o professor Bruno vamos conduzir essa aula, como o Reginaldo já falou, e é com muito prazer que a gente conduz esse momento para vocês. Antes da gente começar a resolver as provas, a olhar essas provas, nós decidimos elencar alguns conteúdos que você, aluno da terceira série, quando for fazer essa prova de biologia e essa prova de química, precisa ter conhecimento sobre eles. Em biologia, meninos, a prova da terceira etapa, na minha visão pessoal e na visão de outros colegas, ela costuma ser a prova mais previsível. Eu explico por quê. Geralmente caem conteúdos sempre na mesma sequência durante os anos onde essa prova é aplicada. Bioquímica, que é a área da biologia que se preocupa com o estudo das biomoléculas, que são carboidratos, proteínas, vitaminas, lipídios e os ácidos nucleicos. Então, conhecer essas moléculas, entender a estrutura química e a funcionalidade delas é fundamental para a sua prova de terceira etapa. Evolução é um conteúdo que todo ano está presente na prova. Em 2017, caiu uma questão aberta do tipo D, perguntando aí sobre algumas teorias, algumas opiniões de pesquisadores importantes da área da evolução. A evolução tenta entender como que a vida, como que os seres vivos surgiram no planeta e quais são as características que os aproximam e os afastam. Uma dica eu já dou para vocês nesse tópico, tá? É muito importante que vocês entendam que apesar de todas as ferramentas, tecnologias que já existem, não há consenso quando se fala como surgiu a vida no nosso planeta. Então, o PAS, os vestibulares adoram fazer essa pegadinha com você e dizer que existe um consenso na opinião, na tentativa de explicar como que a vida surgiu no planeta. E isso está errado. Não existe um consenso, existem várias hipóteses, várias linhas de pesquisa, e os cientistas ainda não entraram num acordo comum. Genética, que é um assunto amado por uns e odiado por outros, né? E por incrível que pareça, das provas que nós iremos analisar hoje, é o conteúdo que dominou a terceira etapa do PAS. Primeira lei de Mendel, heredograma, características básicas, conceitos básicos como fenótipo, genótipo, meio ambiente, alelo, homozigoto, heterozigoto. Então, para você fazer uma boa prova da terceira etapa do PAS, você precisa conhecer a nomenclatura, os nomes, a linguagem própria que a genética tem. Hoje a gente vai ver bastante sobre isso. Fisiologia, que é o estudo dos sistemas, né? Principalmente a fisiologia humana. Então, estudo dos sistemas digestório, respiratório, endócrino, imunológico, cardiovascular, sensorial, que já apareceu junto com itens de física. Então, fisiologia também é um assunto muito recorrente nessa prova. E todos esses assuntos que eu linkei para vocês estão dentro da citologia, que é o estudo da célula. Se você não conhece uma célula, você não responde uma questão de biologia. Então, é extremamente importante que vocês estudem a estrutura básica, a diferença entre uma célula procarionte, uma célula eucarionte, quais são as organelas presentes em células animais, em células vegetais,
Quem são os agentes acelulares que não são formados por células, como o caso dos vírus tão atuais esse ano? Então, esses 5 tópicos dentro da biologia, esses 5 módulos, são extremamente fundamentais para a prova da terceira etapa. Infelizmente, hoje a gente não consegue abordar tudo, tá? A gente vai conseguir abordar uns 3 tópicos aqui, mas essa é uma dica para vocês que estão estudando aí para essa prova tão importante que finaliza o ciclo escolar de vocês, tá? Bruna, agora é com você. Bruno? Então vamos lá, meninos. Pegando aqui agora um pouco no gancho da química, né, a disciplina a qual a gente já tem trabalhado aí há alguns poucos anos, né? Eu sou professor de química e formado tanto pela UNB quanto pela Universidade Católica, e ao pouco desse tempo aí que a gente tem trabalhado, né, mais ou menos aí por volta de uns 15 anos aí no pré-vestibular, a gente tem percebido que as provas do PAS, elas tendem a seguir uma linha de raciocínio, tá? Elas tendem a seguir uma linha de raciocínio e alguns conteúdos, eles são muito recorrentes dentro dessas avaliações do PAS. Fiz questão de elencar para vocês alguns conteúdos que normalmente têm caído aí nas últimas provas, que são conteúdos que normalmente vão dar para a gente aí um norteio dentro das estratégias que o PAS adota. Vocês já sabem disso muito melhor do que qualquer um, que vocês vivem um estilo de prova um pouco diferente. Nós vivemos um estilo de prova, de um lado, o CESP, com um PAS extremamente conteudista, cheio de peguinhas, cheio de situações, porque o PAS, ele, na realidade, ele é um concurso público. Ele seleciona aqueles que são melhores e o objetivo do examinador é justamente te eliminar dentro da prova. É isso que ele quer. Diferente, por exemplo, de um Enem. O Enem já tem uma outra pegada, é uma prova que já tem um outro sistema de avaliação. Mas hoje nós vamos focar exatamente no que o PAS 3 tem cobrado nos últimos anos na parte de química. Coloquei os 7 principais conteúdos que recorreram em 90% das últimas provas do PAS. Por exemplo, tem sempre caído itens que estão relacionados à química orgânica, ou seja, o estudo dos compostos que possuem carbono. E aí, galera, tudo isso envolve o caráter multidisciplinar que a Universidade de Brasília tem cobrado dentro de suas avaliações. Por exemplo, já caíram itens de química orgânica falando sobre biomoléculas, falando sobre o estudo do carbono ligado à estrutura do DNA, né, o estudo da solubilidade dos compostos químicos ligados ao contexto, né, da biologia. Então, é muito importante que vocês saibam trabalhar os conceitos da química orgânica. E aí, o que acontece? A química orgânica é quase todo o conteúdo que a gente trabalha dentro do terceiro ano. Então, o aluno pergunta assim, professor, tem como eu estudar tudo que cai em orgânica e vai cair tudo? Gente, existem alguns conteúdos que são muito recorrentes dentro da química orgânica. Por exemplo, identificação de funções orgânicas sempre cai na prova, sempre, isso aí já é muito normal. Pelo menos um item que trabalha a questão de isomeria sempre cai nas avaliações. Algumas reações orgânicas, como a reação de oxidação, também sempre cai aí dentro das provas do PAS. Um outro conteúdo também que é certeza que vai cair na sua prova, porque isso aí é muito comum, é o estudo das soluções. E aí, quando a gente fala de estudo das soluções, a gente pode estar falando um pouquinho, meninos, da mistura de soluções, né, que é um conteúdo que a UNB gosta muito de cobrar dentro das suas provas. Um dos que mais caem, e hoje a gente vai tentar trabalhar de maneira bem rápida, um pouquinho mais para frente, é o conteúdo chamado de titulação. O que é a titulação? A titulação é um método de análise de uma solução a partir da reação química entre essas duas substâncias, tá? Mas quando a gente chegar lá na frente, eu vou trabalhar isso mais detalhadamente com vocês. Também temos a termoquímica, que é o estudo do calor produzido nas reações, que também cai bastante. Quando cai nas provas do PAS, a UNB gosta muito mesmo de cobrar a parte que está ligada, galera, que está ligada ali às questões
que envolvem lei de Hess, tudo bem? Então, lei de Hess é um conteúdo que tem, assim, caído bastante aí dentro das últimas provas do PAS. Também é muito comum ser cobrado calor de formação também cai bastante na prova do PAS. O quarto tópico é um tópico que normalmente ele causa muita divergência na cabeça dos nossos alunos. Por quê? Cinética química. Cinética química é um conteúdo que, teoricamente, o aluno vê no primeiro ano do ensino médio. Por quê? Porque lá na primeira etapa do PAS cai cinética química, beleza? Cai cinética química. Porém, no PAS 3, eles retomam a cinética química com bastante ênfase, né? Eles colocam isso aí com bastante ênfase, porque a cinética química, ela está ligada a vários outros conteúdos que são estudados no terceiro ano, entre eles a própria termoquímica. O que a cinética química vai estudar e o que ela vai trabalhar, meninos? Ela vai trabalhar o estudo da chamada velocidade das reações. E ao se falar do estudo da velocidade das reações, é muito importante que vocês entendam que existem fatores que podem tanto acelerar, quanto fatores que podem retardar a velocidade de uma reação. E aí, tanto esses fatores que aceleram quanto retardam a velocidade de uma reação, eles são aplicados dentro de outros conceitos. Que conceitos, por exemplo, são esses? O conceito do tópico 5, que é o chamado estado do equilíbrio químico. Cara, pode ter certeza que lá na sua prova do PAS desse ano, independente da data que ela seja, se vai ser em dezembro, mas provavelmente não seja essa data, não existe um consenso ainda na UNB em relação à data devido a essa questão da pandemia, mas não importa, cara, se a sua prova for agora, ou lá em fevereiro, ou em dezembro, ou em março, certeza que vai cair uma questão que estuda o quê? O equilíbrio químico. Basicamente, meninos, o que é o equilíbrio químico? É o estudo da capacidade de uma reação em atingir o que nós chamamos de estado de equilíbrio. O que é este estado de equilíbrio? É quando duas reações elas geram, ou duas reações elas têm sentidos inversos. Significa dizer que elas são reversíveis. E aí você pega ali, por exemplo, que um pequeno grupo apenas de reações químicas tem este fenômeno atrelado a si. Por exemplo, o ciclo de Haber-Bosch, que é o ciclo de produção da amônia, N2H2 gerando NH3, é uma reação que podemos ter o equilíbrio químico. O que isso significa? Que ao mesmo tempo que o nitrogênio, ao reagir com o oxigênio, ao reagir com o nitrogênio reagindo com hidrogênio, produz a amônia NH3, o processo inverso ocorre, ou seja, o NH3 faz um processo de decomposição formando a outra estrutura. E aí, quando elas atingem o chamado estado do equilíbrio, as velocidades das duas reações acabam, meninos, se tornando idênticas e as concentrações se tornam o quê? Constantes. E aí, este estado de equilíbrio, ele deriva para uma outra forma de equilíbrio chamado de equilíbrio iônico. O equilíbrio iônico é aquele equilíbrio que estuda os chamados íons, tudo bem? Então, toda vez que a gente falar dos íons, nós estaremos estudando o equilíbrio iônico. E aí, o que mais cai, tanto na prova do PAS, quanto na prova do Enem, falando de equilíbrio iônico? O estudo do potencial deste equilíbrio, chamado de potencial hidrogênio iônico e hidroxilo iônico, vulgarmente chamado de pH e pOH. Cara, isso cai demais nas provas de vestibular. E biologia, então, quando vai falar de questões ambientais, falar lá do peixinho, né, Lorena? Do peixinho que morreu porque o pH da água alterou, porque jogou um determinado produto químico, um rejeito. Então, cara, isso cai muito dentro das provas do PAS. O PAS gosta disso aí. Então, quando a gente fala da tal da habilidade e da competência, meninos, o PAS vai querer que vocês saibam fazer isso. Ele vai querer que você tenha a competência para conseguir pegar o melhor que tem na biologia, o melhor que tem na química e conseguir interligar ou convergir esses conteúdos. E isso, nós estamos falando só das nossas disciplinas, mas nós podemos ter física,
englobada dentro do processo, podemos ter a própria matemática, temos vários conteúdos que são elencados dentro do que a UNB tem cobrado nos últimos anos. E o último dos tópicos que vale a pena a gente ressaltar, para que vocês reforcem aí, né, coloquem aí nas anotações de vocês, para que vocês depois possam fazer essas chamadas revisões, meninas, é o conteúdo de eletroquímica. Basicamente, o que a eletroquímica vai estudar? O fenômeno elétrico dentro de uma reação. Ou seja, tudo que nós falamos até agora, dentro do universo da química, está ligado sempre a alguma reação química. E a eletroquímica não seria diferente. Então, o que a eletroquímica estuda? A capacidade de certas reações químicas em produzir energia, tudo bem? Em produzir energia, e essa energia vai ser capaz de realizar um negócio chamado de quê? Um negócio chamado trabalho. O trabalho é a capacidade de realizar dali uma determinada situação. E aí podemos transformar isso em energia cinética, energia potencial gravitacional, tudo isso baseado no princípio da eletroquímica. Esse ano, por exemplo, o ganhador do prêmio Nobel em Química, que na realidade foram três, né? Foram três pessoas, está ligado aos fenômenos eletroquímicos. O ganhador do prêmio Nobel de Química desse ano, e inclusive pode ser tema aí do vestibular da UNB, de questões do vestibular da UNB, ele fala justamente do estudo da eletroquímica. Foi a questão do desenvolvimento das chamadas baterias de lítio. Antigamente, se você pegar 15 anos atrás, 20 anos atrás, os primeiros aparelhos celulares, eles eram muito grandes, enormes, e as baterias duravam muito pouco, e elas estragavam com muita facilidade. Por quê? Porque você tinha que usar a bateria, descarregá-la, se assim podemos usar este termo totalmente, e aí depois fazer um processo que nós chamávamos de recarregá-la. E hoje o processo é justamente o contrário. Você pode, com a bateria do seu celular 20%, 10, 15, 30, você pode colocar no carregador e mesmo assim a capacidade elétrica dela permanece intacta durante um tempo maior. Óbvio que, como todo processo, vai chegar um determinado momento que a vida útil deste material vai perder a sua capacidade. E aí começa a ver o quê? A diminuição do tempo de utilização deste material. Lembrando que, muitas vezes, o material elétrico continua com a mesma capacidade, porém, algum tipo de estrutura do aparelho começa a consumir mais energia. Por exemplo, nos aparelhos iPhone, isso ocorre muito. Lá tem um íconezinho, né, que fala sobre a bateria, Lorena, dos celulares, que fala assim, ó, saúde da bateria. Sim. Saúde da bateria. Na realidade, a saúde da bateria significa que ela está consumindo mais, ela está chegando a um determinado ponto em que ela já não consegue carregar mais do mesmo jeito. E o aparelho começa a consumir mais energia, então o tempo de vida útil dela acaba se tornando menor. Então, meninos, esses temas são os principais abordados na química que nós podemos aí pegar como gancho para poder trabalhar um pouquinho daquilo que o PAS vai nos cobrar. Porém, lembrando que, galera, não existe receita mágica para aprovação em vestibular. Existe, sim, a união das dicas que nós damos nesses aulões, na sala de aula, mais o seu esforço. Eu tenho comentado muito isso com os meus alunos de terceiro ano. O momento de vocês é um momento de disciplina, foco. Por quê? Porque o seu concorrente está totalmente desligado desse processo. E a pandemia está aí. Porém, os vestibulares, eles só vão ser o quê? Adiados. Mas eles vão existir. Ou seja, vai ter o Enem, vai ter o PAS, tudo vai voltar ao normal. E, infelizmente, aqueles que não levaram a sério durante o processo, não estiveram antenados, vão acabar perdendo o quê? As oportunidades. E vocês têm uma oportunidade gigante de sair na frente. Por quê? Isso é uma questão minha, tá? Não é nada oficial. Mas eu acho que as notas de corte, tanto no Enem quanto no PAS, elas vão cair muito esse ano. Mas vão cair muito.
Então, aquele aluno que se sobressair um pouco da nota de corte, ele vai estar com as notas extremamente elevadas. Então, essa é a chance para aqueles que estão realmente, o quê? Focados nessa questão aí do vestibular. Beleza? Tranquilo, Lorena? Podemos começar as nossas resoluções? Podemos. Deixa eu só olhar aqui, porque toda hora está chegando um pedido para entrar na nossa sala. Pronto, já autorizei. Então, vamos lá, meninos. Depois desse breve resumo do que vocês precisam estudar para fazer a prova de Biologia e Química com segurança, com assertividade, não tem maneira melhor de entender a prova do que não ser resolver as questões. Então, eu e o professor Bruno, a gente escolheu questões das últimas 3 provas do PAS, da terceira etapa, para discutir, para resolver com vocês e para mostrar que talvez é muito mais simples do que você pensa. A primeira questão é de biologia. Como eu havia dito para vocês no início da nossa aula, genética dominou as 3 últimas provas do PAS. Então, não tem como a gente falar de biologia e não falar de genética. Uma dica, e essa dica eu ouvi da minha mãe, que é professora de português, professora de inglês, de literatura. Ela sempre dizia para mim que toda vez que você for analisar uma questão, e essa questão tiver um texto base, como essa que nós estamos vendo aí de biologia, a primeira coisa que você deve fazer é vir aqui no rodapé, ó. Então, se você vem no rodapé, você lê Vinícius de Moraes, Química Orgânica. Você já sabe, já tem uma noção do que o texto vai abordar. Então, o texto diz o seguinte: há mulheres altas e mulheres baixas, mulheres bonitas e mulheres feias, mulheres gordas e mulheres magras, mulheres caseiras e mulheres rueiras, mulheres fecundas e mulheres estéreis, mulheres primíparas e mulheres multíparas, mulheres extrovertidas e mulheres inconsúteis, mulheres homófogas e mulheres inapetentes, mulheres suaves e mulheres wagnerianas, mulheres simples e mulheres fatais, mulheres de toda sorte e de toda sorte de mulheres, o nosso mundo de homens. No texto precedente, Vinícius de Moraes classifica as mulheres em variáveis dicotômicas. Algumas das características citadas, como peso e estatura, se distribuem na população seguindo uma distribuição normal. Com relação ao texto e aos múltiplos aspectos a ele relacionado, julgue os itens. Primeiro item, de número 16. A estatura do indivíduo é determinada por apenas um gene localizado no cromossomo X herdado do pai. Um item relativamente fácil. Quantas vezes na sua vida você já não ouviu a pergunta? Nossa, você é alto? Quem você puxou? Seu pai ou sua mãe? Nossa, você é muito baixinho. Quem que você puxou? Seu pai ou sua mãe? Quantas vezes a gente não escuta isso, né? Então, se você lembrar de situações do seu cotidiano, você já entende que a estatura de qualquer indivíduo, ela é determinada por genes. Vamos lembrar que genes são fragmentos do nosso material genético. E aqui eu faço uma observação. Existe uma diferença entre material genético e código genético. Todo mundo que está aqui hoje nessa sala tem o mesmo material genético. Nós temos DNA nas nossas células. Porém, cada um de vocês tem um código genético diferente. E as suas características, apesar de talvez serem mais parecidas com o papai ou com a mamãe, elas são herdadas 50% do material genético do seu pai, 50% do material genético da sua mãe. Então, esse item, quando ele diz para nós que a estatura é determinada por apenas um gene, localizado no cromossomo X, herdado do pai, você já nem precisaria tanto entender que o cromossomo X nós não herdamos dos nossos pais. Mas se você só parasse para pensar que não importa qual seja a minha característica, obrigatoriamente eu tenho metade do material genético do meu pai, metade do material genético da minha mãe. Então eu não vou herdar a minha altura somente do meu pai. Outro motivo por qual esse item está errado. Nessa foto aqui, ó, a gente entende de maneira bem simples
como que é a determinação do sexo na nossa espécie. Existem vários tipos de animais que têm a determinação do sexo de algum jeito. Na nossa espécie, ele é determinado pelo último par de cromossomos, o par de número 23, que é chamado de par sexual, justamente porque a função dele é determinar o sexo biológico dos indivíduos, tá? Lembrando que a biologia identifica 2 sexos biológicos, o sexo masculino e o sexo feminino. E na formação de qualquer indivíduo da nossa espécie, as mulheres, elas são homogaméticas, ou seja, homo significa igual, então elas possuem 2 alelos iguais para a determinação do seu sexo. Ó, nós mulheres somos X, X. Já os homens, olha só, eles são heterogaméticos, então eles possuem gametas diferentes, X e Y. Então, provavelmente você tem aí 50% de chances de herdar o cromossomo X, 50% de chances de herdar o cromossomo Y do seu pai. Então, não necessariamente, ó, o gene para altura está no cromossomo X que você, mulher, herdou do seu pai. Se fosse assim, os meninos não teriam a característica de altura manifestada neles, porque os homens, para nascerem do sexo biológico masculino, eles herdam o cromossomo Y do pai, e obviamente a única coisa que a mulher tem para oferecer quando se trata de cromossomo sexual é o X. Então isso é muito importante, a determinação do sexo na nossa espécie é feita pelo sistema XY, onde as mulheres são homogaméticas, 2 cromossomos iguais, e os homens heterogaméticos, tá? Então, de maneira inconsciente, quem determina o sexo na nossa espécie, olha só, são os meninos, né? O espermatozoide pode carregar o cromossomo X ou o cromossomo Y, dependendo aí qual cromossomo é carregado, nasce uma menina ou um menino biologicamente falando. Então, esse item 16 está completamente errado. Essa questão é do ano passado, tá? Olha o item 17. Fatores ambientais, como a alimentação, contribuem para o fenótipo e estatura do indivíduo. Vamos lembrar os conceitos básicos de genética? Essa questão você só precisava ter o conhecimento básico da nomenclatura da genética. Genótipo representa o conjunto de genes de um indivíduo. Então, aproximadamente, nós temos 31 mil genes no nosso DNA. Esse é o seu genótipo, esse é o conjunto dos seus genes. Fenótipo representa aquilo que o genótipo determina, ou seja, as suas características lá no seu DNA, mais a influência do ambiente. Eu explico como. Se eu pedisse para qualquer um de vocês agora descrever o meu fenótipo, vocês diriam assim: mulher, pele clara e loira. Esse é o meu fenótipo, é isso que você está vendo. Porém, o meu genótipo continua me sinalizando que o meu cabelo tem a coloração castanha escura, mas por conta de uma característica ambiental, eu alterei o meu fenótipo. Então, quando alguém pinta o cabelo, toma sol, usa lente de contato, fenotipicamente falando, houve influência ambiental. Fatores ambientais como a alimentação pode contribuir no fenótipo do indivíduo em relação à sua estatura? Correto. Nós sabemos que a alimentação é fundamental para o desenvolvimento de todo o nosso organismo. E um dos motivos para que a gente tenha uma vida saudável é se alimentar com todos os nutrientes necessários. Então, se eu tenho uma alimentação saudável, uma alimentação rica em diversas fontes de carboidrato, proteína, vitaminas, obviamente que eu vou desenvolver a minha estatura de maneira que não vai ser prejudicada. Então, esse item, ele está correto, tá? A alimentação contribui, sim, para o fenótipo da sua estatura, para o tanto que você tem capacidade de crescer ou não. Se no seu gene existe uma capacidade de atingir determinada altura, mas infelizmente você é uma criança que vive em extrema pobreza, em vulnerabilidade,
que sofre com a desnutrição, você não vai atingir aquela estatura determinada pelo seu material genético, tá? Os próximos 2 itens, ó, também envolvem conceitos básicos. O item 18 diz assim: vários genes atuam na determinação do nosso fenótipo. Então, agora que a gente já conhece que o conjunto de genes eu chamo de genótipo, e o genótipo mais o meio ambiente influencia no meu fenótipo, eu posso afirmar que vários genes presentes em vocês são super importantes para determinar aquilo que eu vejo, o seu fenótipo, que você pode ou não mudar de acordo com alterações ambientais. Então, esse item 18, ele também é correto, tá? O item 19, do ponto de vista gênico, a estatura dos pais não influencia na estatura final dos filhos. Nós acabamos de falar sobre isso, né? Então, quando alguém vê você e fala como você é alto, você puxou seu pai ou sua mãe. Então, do ponto de vista genético, a estatura dos pais influencia sim na estatura final dos filhos. Então, esse item está errado, tá? Uma questão do ano passado de conceitos básicos de genética. Não precisou fazer nenhum cálculo, não precisou fazer nenhuma continha. Último item dessa questão, ó. A existência de mulheres bonitas e mulheres feias, mulheres extrovertidas e mulheres suaves, decorre de diferenças nos genes dos indivíduos da espécie humana. Ou seja, categorias como bonito e feio, extrovertido e suave, podem ser completamente explicadas com base na genética. Esse item tá bem absurdo, né? O que é ser bonito e o que é ser feio? É um conceito extremamente abstrato. A genética não explica isso, ela não determina o que é bonito, o que é feio, o que é extrovertido, o que não é. Já existem genes que são reconhecidos por influenciar no seu comportamento. Isso já existe. Porém, delimitar o que é bonito e o que é feio, a genética não explica e não determina isso. Então, esse item está também absurdamente errado, ok? Bruno, você. Tranquilo, Lorena, beleza? Vamos lá. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou espelhar daqui, tá? Beleza? Aí pode deixar o seu aí, não tem problema não. Eu só depois só tiro. Pode deixar o seu aí, tranquilo? Tá, deixa eu algumas só... ferramentas aí. Okay. Não, pode deixar o seu, não tem problema não. Tranquilo? Perfeito. Beleza, tranquilo. Então vamos lá, galera. Meninos, vamos entrar agora um pouco no universo das questões aí da química. Tranquilo, como a Lorena falou, nós tentamos pegar aí as questões o mais fresquinho possível, né? Qualquer problema que vocês tiverem aí, perguntas, pode colocar aí no chat, que às vezes vocês ficam mais acanhados de perguntar, não tem problema. Tranquilo? Então eu peço que vocês prestem bastante atenção nas questões, porque não são questões difíceis, mas normalmente os textos assustam bastante dentro das provas do PAS, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa apresentação. Beleza, meninos? Só um minutinho. Tranquilo, voltando um pouquinho aqui. Isso, muito bem, meninos. A questão diz o seguinte: o organismo humano sofre ação constante de espécies reativas de oxigênio, chamadas, né, ele coloca uma sigla aí, ERO, geradas em processos inflamatórios por alguma disfunção biológica ou proveniente dos alimentos. A principal RO, né, ERO, é o radical da hidroxila, grupo OH, que vocês já conhecem, que é formado principalmente por 2 mecanismos: reação de peróxido de hidrogênio com metais de transição, especialmente o H2, beleza? Então é interessante que vocês entendam o seguinte, que ele mostrou aqui pra gente algumas coisas que eu acho que ele vai nos cobrar um pouquinho lá na frente. Então, o principal mecanismo vai ser esse radical hidroxila, beleza? Que vocês conseguem visualizar aqui. E ele diz que uma das principais relações para se gerar isso dentro do nosso organismo é uma reação química em que você vai pegar o peróxido de hidrogênio, que é esse carinha aqui, ó,
o H2O2, e vai colocar esse carinha aqui, ó, para reagir com um metal de transição, tudo bem? Um metal de transição, que provavelmente, na nossa reação aqui, ó, será esse cara aqui, ó, o ferro 2 mais dentro da nossa reação. E aí, continuando, né, a leitura aí que ele pede, ele diz que essa reação, né, com o caso do ferro 2 mais, é uma reação chamada de homólise da água por exposição à radiação ionizante 2, ou seja, a reação do ferro com a água oxigenada vai gerar o íon de ferro 3+, um íon de hidroxila com carga, mais outro com OH-. Lembrando que qual é a diferença desse para esse? Esse aqui, ó, o processo de formação da hidroxila ocorreu, e esse aqui ainda não. Por isso que em um segundo processo reativo, apenas a decomposição da água oxigenada gerando a mesma estrutura, só que em quantidade um pouco maior. Aí, a partir desse pequeno entendimento, nós vamos para a segunda parte aí do texto. O excesso de peróxido de hidrogênio no meio reacional pode transformar o radical hidroxila no radical hidroperoxila, ou seja, é essa estruturazinha aqui, ó, que ele está mostrando para a gente. OH2, beleza? OH2, que também atua como uma estrutura ERO. Esses radicais frequentemente atacam as biomoléculas por abstração de hidrogênios, ou seja, o que é abstração, meninos? Retirada. Então, abstração vai ser a retirada de hidrogênios, ou por adição a insaturações. Por quê? Muito importante isso aqui, as insaturações são elos fracos em uma ligação, ordem de quebra. Ligação tripla é mais fraca do que a dupla, que depois é mais fraca do que a simples, provocando danos ao DNA e ao RNA, as proteínas, lipídios e membranas do núcleo da célula e da mitocôndria. Do DNA, ele ataca tanto nas bases nitrogenadas quanto nas estruturas da desoxirribose. Dessa forma, as EROs encontram-se relacionadas com várias patologias, tais como artrite, choque hemorrágico, doenças do coração, catarata, disfunções cognitivas, câncer e AIDS, podendo ser a causa ou fator agravante do quadro geral. Aqui ele me dá alguns dados, que são os chamados potenciais de redução e constantes cinéticas, que talvez ele precise em algumas das questões, tendo como referência esses itens, esse texto, ele manda julgar os itens de 103 ao 108. Lembrando que dentro dessa questão, alguns itens são da biologia, e aí nós não vamos trabalhar esses itens, beleza? Vou deixar aí para a maravilhosa professora Lorena fazer isso aí, beleza? Mas se durante aí ela quiser falar, né, durante a minha explicação, fique à vontade, tá bom, Lorena? Fique à vontade aí, tranquilo? Beleza, meninos, vamos então para os que são os de química, tranquilo? Vamos para os de química. Nas condições padrão, ou seja, normal, o radical hidroperoxila, que é aquela estrutura OH2 que nós vimos lá no texto, é um oxidante mais fraco do que o radical hidroxila. Corretíssimo, meninos. Por que isso aí é correto? Se vocês observaram bem no texto anterior, quando nós falávamos sobre essa estrutura, quando nós falávamos sobre isso, ambos são oxidantes, beleza? Ambos são oxidantes. Só que a estrutura que tem 2 hidrogênios dentro do processo, ela tem mais dificuldade para fazer esse processo. Por quê? Porque ela tem mais pares de elétrons livres dentro de sua estrutura. E por ter mais desses pares de elétrons livres, você acaba tendo uma dificuldade neste processo, tudo bem? Então, tem que ficar muito esperto em relação a isso. Por isso que na questão, se vocês observaram bem, ele fez questão de demonstrar para a gente as relações de carga, porque a partir disso, você conseguiria ter essa visualização. Então, teoricamente, é um item bastante tranquilo aí, beleza? Item bastante tranquilo. No item 105,
Dos valores das constantes cinéticas na tabela, infere-se que, nas mesmas condições reacionais, a energia de ativação da semirreação de redução do radical da hidroxoperoxila é menor do que os das semirreações, né, da semirreação de redução do radical hidroxila. Aí a gente tem que voltar um pouquinho para ver se isso aí vai ser verdadeiro. Então, olha só, vamos voltar aqui no slide anterior para a gente realmente confirmar se isso aí é verdadeiro, beleza? Para a gente confirmar se isso aqui é verdadeiro. Olha só, ele me deu esses valores, tá vendo? Não sei se vocês conseguem perceber isso aqui. Então, ele me deu os valores. Ele me deu os valores dos chamados potenciais. Nos dois, se vocês observarem, e aí é uma coisa que a UNB sempre faz, ela sempre dá para você o potencial chamado de potencial de redução. Por que que este item vai estar errado? Porque lá no item ele fala de potencial de oxidação. E quando você fala de potencial de oxidação, você tem que fazer uma inversão na equação. Por quê? As semirreações que ele me deu aqui, ó, as semirreações que ele me deu aqui são reações de quê? De redução. Só que na hora que você vai fazer a reação entre essas duas estruturas, ou analisar elas, você não pode ter as duas fazendo o mesmo processo. Ou seja, sempre, na eletroquímica, esse é princípio básico. Se um vai oxidar, o outro tem que reduzir. Lembrando que oxidar significa dar elétrons, e reduzir significa o quê? Recebê-los. E aí, o cara que sofre redução é o agente oxidante, e vice-versa. Por isso que este item está errado, porque o item ele desconsidera quando você faz o processo de inversão. Ao se inverter qualquer uma das duas reações para que ela seja a oxidante, e no nosso caso aqui, se fosse uma reação espontânea entre as duas estruturas, inverteríamos a de baixo, que tem o menor potencial, em relação à de cima, que tem um potencial de redução maior, nós teríamos o valor deixando de ser positivo e passando a ser um valor de natureza o quê? Negativo. Lembrando que nessa tabela ele me dá o potencial de redução, correto? E ele me dá a constante de velocidade que está bem aqui. Tudo bem? A constante de velocidade. Tanto que se você observar, por que o primeiro item foi correto? Justamente por causa das velocidades. Uma velocidade maior do que a outra dentro do processo. Então, o caráter do analisar, que a UNB cobra dentro das provas, isso aí é uma das habilidades e competências. Ter a capacidade, meninos, de ir lá no item, dentro da questão, fazer uma análise criteriosa do item e retirar os dados e extraí-los para conseguir resolver a questão. Então, por enquanto, no nosso gabarito, né, no nosso gabarito de questões, a primeira tinha ficado correta, beleza? Nossa primeira questão tinha ficado correta, que eu precisei apagar, e a nossa segunda questão ficou errada, beleza? Tranquilo. Qualquer dificuldade é só colocar aí no chat, beleza, meninos? Na questão de número 6, nas reações químicas de ataque do ERO ao RNA e ao DNA, as biomoléculas atuam como agente redutor. Aí entra o ponto que nós acabamos de falar. O que é o agente? O agente é aquele que faz o processo de ajudar alguém a sofrer a redução. Se um está trabalhando como agente redutor, o outro tem que ser obrigatoriamente o agente o quê? Oxidante. E no caso dessa questão, ele fala o seguinte, ó, que o ataque ERO, tanto a estrutura do RNA quanto do DNA, as biomoléculas vão atuar como aqueles que vão sofrer o processo, ou seja, as estruturas do ERO vão exercer a função de oxidação dentro do processo, redução, dentro do processo, ou seja, vão ser os agentes redutores junto com as relações das biomoléculas. E aí, meninos, olha só que interessante para a gente entender isso aqui, tá? Para a gente entender isso aqui. Então, o cara que sofre a oxidação dentro do processo,
o cara que sofre a oxidação é aquele que é o agente ponto redutor, beleza? Agente RED. E o cara que sofre a redução é o nosso agente oxidante, que é justamente isso que está ocorrendo de acordo com os dados ditos para mim dentro da tabela. Por quê? Lembrando, lá em cima, nós acabamos de ver que o cara me deu os potenciais de redução das duas substâncias, tanto da hidroxila quanto da hidroxiperoxila, para me mostrar justamente isso aí. Se eles estão exercendo a função dentro da molécula de redutor, obrigatoriamente o outro tem que ser o que sofre a oxidação, ou seja, o agente redutor. Por isso que o item de número 106 está correto dentro dessa questão. Beleza? Tranquilo? Item de número 107. Item de número 107. Do ponto de vista termodinâmico, ou seja, agora nós estamos falando do calor. A reação 2 ocorre com variação negativa de entropia, ou seja, com variação exotérmica. Aí o que acontece? Só para a gente não perder o fio da meada, tudo bem? Para a gente não perder o fio da meada. Este item estará errado. Por que ele estará errado? Uma reação exotérmica é aquela que está formando uma substância só. Normalmente, reações de formação tendem a ser reações exotérmicas, elas liberam calor. E no caso específico das nossas reações, tanto da 1 quanto da 2, o processo termodinâmico ali vai ter um ΔH positivo, ou seja, ele vai ser uma reação de natureza o quê? Endotérmica. Por isso que o item de número 107 será um item errado aí para nós, beleza? E por último, para a gente não alongar muito dentro dessa questão, a última delas fala a respeito de uma questão do tipo C, beleza? E aí, meninos, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é uma questão fácil e só exige da gente o quê? Interpretação de texto, beleza? Só exige interpretação de texto. Ele diz o seguinte, ó, sabendo que a semi-reação de redução do radical hidroxila é de ordem 0 em relação aos íons de hidrogênio e de primeira ordem em relação ao radical hidroxila, assinale a opção em que apresenta o gráfico que melhor representa a dependência da velocidade da semi-reação em função da concentração de radicais hidroxila, com base na lei da velocidade do quê? Do processo. Então, meninos, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar só para a gente conseguir ter uma visualização dentro do processo, beleza? Opa, foi demais. Aqui. Só para a gente ter uma visualização dentro do processo. Então, essa aqui, ó, é a reação. Tranquilo? Essa é a reação. Então, ele está querendo que eu faça a interpretação em relação da velocidade pela concentração de radicais, beleza? Então, qual é essa relação de velocidade? A velocidade que nós chamamos de velocidade instantânea, que é definida pela seguinte relação. Vai ser V igual a K, que é a constante da velocidade, vezes a concentração, beleza? Na realidade, temos que usar colchetes em vez de parênteses, mas não há problema, da substância envolvida dentro da nossa reação. Como nós estamos falando da hidroxila, nós estamos falando de OH dentro da estrutura. Então, o que acontece, meninos? É muito simples isso aqui. Essa é a constante da velocidade. Cara, se essa é a constante da velocidade, aqui dentro, eu vou colocar, aqui dentro dessa estrutura, eu vou colocar a concentração das estruturas, gente, é muito simples, muito mesmo. Se eu aumentar a concentração de íons de OH- dentro da minha reação, a velocidade também vai ter que aumentar de maneira o quê? Proporcional. Por quê? Porque à medida que o número aqui aumenta, aqui também este número vai ter que aumentar. Tudo bem? Ele vai ter que aumentar, porque são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, a concentração na reação direta de produção de íons de OH vai ser o quê? Vai ser diretamente proporcional
ao aumento da velocidade. E isso também porque ele fala para mim, ó, que a redução de íons da hidroxila é zero. Ou seja, eu só posso aumentá-los. Eu nunca vou poder o quê? Diminuí-los. Então, se eu aumento mais ainda eles, consequentemente, eu aumento a velocidade. E aí, vem para a segunda etapa. Interpretação do gráfico. O primeiro gráfico mantém velocidade constante, beleza, com aumento da concentração. Na letra B, mostra para a gente realmente o que está ocorrendo. O que está ocorrendo aqui? A velocidade aumentou, a concentração aumentou de maneira o quê? Proporcional e escalar. No C, está dizendo que a velocidade diminui à medida que a concentração aumenta, e na última está dizendo que elas aumentam de maneira desproporcional, e na realidade elas são diretamente proporcionais. Se um aumentar 10%, o outro tem que aumentar 10%, logo o item que melhor se encaixa dentro das alternativas será a questão 108, resposta letra B, de Bucéfalos, o cavalo de Alexandre o Grande. Tudo bem, meninos? Dúvidas até aqui, senhoras e senhores? Tranquilo, perguntas, esse é o momento de vocês. Sim ou não, fale agora, o cálice para sempre, tranquilo até aí, alguma dificuldade? Não? Muito tranquilo, né? Viram que, às vezes, meninos, a questão ela não é difícil, mas ela exige da gente um alto grau de quê? De interpretação. Vocês viram que muitos mesmo das informações, vocês viram, praticamente, eu não fiz um cálculo em nenhuma dessas questões. Eu precisei apenas o quê? Ir lá no texto, lê-lo bem, né, Lorena? Porque tem professor aí de pré-vestibular que fala assim, não lê os textos do PAS, não, que o texto não serve para nada. Não, gente, não vai nessa vibe. Não vai nessa vibe. O texto, ele é um norteador para você conseguir resolver muita coisa. Por quê? Se eu não tivesse tido a habilidade e a capacidade de ir lá, pegar as informações do texto, eu não teria conseguido resolver essas questões. Tudo bem? Tranquilo? Então agora passo aí de novo, né, a palavra para a maravilhosa professora Lorena. Maravilhosa professora Lorena. Parou sua apresentação aí? Posso continuar aqui? Parei, pode continuar. Ok. Meninos, essa questão agora, ela vai abordar um pouquinho de genética, que foi um conteúdo abundante, como eu falei para vocês, só que também vai falar um pouquinho sobre biotecnologia, tá? Então, o uso aí de técnicas, de ferramentas na construção de organismos, na tentativa de melhorar alguma coisa, seja a alimentação, seja o emprego, seja o custo da produção. Então, é um assunto também muito recorrente no PAS terceira etapa. O texto diz o seguinte para nós: na tentativa de minimizar as dificuldades geradas pela seca e retratadas na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, tem-se tentado desenvolver plantas que suportem melhor a seca, de modo a permitir o desenvolvimento da agricultura nessas regiões e suprir a escassez de alimento. A falta de disponibilidade de água durante o desenvolvimento da cana-de-açúcar, por exemplo, é um dos tipos de estresse ambiental que causam maiores efeitos negativos nessa planta. A fim de torná-la mais resistente, pesquisadores de diferentes instituições no Brasil buscam desenvolver variedades de cana mais bem adaptadas à condição de seca. Um grupo de pesquisadores identificou um conjunto de 5 genes, olha os genes de novo, DNA, que, se permanentemente ativados, podem tornar a cana mais tolerante à seca. Esses 5 genes são ativados pela cana quando a planta se encontra em condição de estresse hídrico, a fim de protegê-la da situação de seca. A ideia é fazer modificações genéticas na planta para tornar esses genes permanentemente ativados, o que levaria a cana-de-açúcar a suportar longos períodos sem irrigação e estimularia o seu crescimento rápido. Então, no texto tem muita informação para a gente resolver os próximos itens. Primeiro item de número 39. Nos organismos transgênicos, um segmento de DNA exógeno é inserido em seu genoma.
vamos entender alguns conceitos dentro de biotecnologia que podem cair numa prova, inclusive, de redação. Organismo geneticamente modificado é todo organismo que sofre uma interferência no seu material genético, de origem estrutural, então, quando eu vou lá e modifico a estrutura dos seus genes, ou de origem funcional. Isso é um organismo geneticamente modificado. Geralmente cai a abreviação OMG. Transgênico, na biotecnologia, é um organismo que obrigatoriamente recebeu genes de outra espécie no seu material genético. E além de ter recebido esses genes, ele incorporou, ele aceitou. O material genético fundiu. Então, todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. Ele sofreu uma influência. Agora, todo organismo geneticamente modificado não necessariamente é um transgênico. Então, esse item 39, ele traz o conceito de transgênico dentro da biologia, da biotecnologia. O organismo transgênico, ele recebe um pedacinho de DNA, que nós chamamos, os pesquisadores chamam de gene de interesse. Esse DNA, ele vem de outro organismo, por isso que o Pass colocou esse termo exógeno, ele vem de fora, e esse pedacinho de DNA, esse fragmento, é inserido nesse organismo que eu estou estudando. Isso tem sido feito de maneira muito avançada, tanto no nosso país como em outros países. Então, toda vez que você escuta falar que um alimento é transgênico, isso significa que ele recebeu um gene, ou 2, ou 3, ou 5, como o texto te fala, que existem 5 genes na cana-de-açúcar. Esses genes recebidos foram incorporados e vão conferir uma característica positiva para esse organismo que eu estou estudando. Então, esse primeiro item está correto. O item 40. No caso da cana-de-açúcar transgênica mencionada no texto, a expressão, ou seja, a manifestação dos genes que conferem resistência à seca deveria ser suprida para que se atingisse o objetivo dos pesquisadores. Nós acabamos de ler o texto. Qual é o objetivo dos pesquisadores? É justamente pegar esses 5 genes, ativar eles durante o ano todo, não só no período da seca, para a cana, para a espécie, suportar períodos de estiagem. Então, por isso que o Bruno falou muito bem colocado, que você não pode desprezar o texto numa questão do Pass. Você interpreta, lê que os cientistas querem estimular esse gene. Como é que eu posso afirmar que a expressão, então, deveria ser suprimida? Não, ela deveria ser incentivada, e é isso que eles querem fazer, o máximo possível para eu atingir o meu objetivo, que é tornar essa espécie resistente à seca. Então, esse item está errado, ó, só por conta da palavra suprimida, tá? Os genes não devem ser suprimidos, eles devem ser estimulados. 41. Plantas nativas do cerrado, o nosso bioma, no PAS 3, se cair alguma coisa de ecologia para vocês, será referente ao nosso bioma, tá? Esse item é polêmico porque ele foi anulado. Plantas nativas do cerrado possuem naturalmente genes que permitem sua adaptação. Tá certo. Se eu sou uma planta e eu vivo num ambiente como o cerrado, eu não consigo prosperar se eu não for adaptada. Como é que eu sou adaptada a alguma coisa? Os meus genes, o meu genoma, o meu conjunto genético me confere características para isso. Porém, essa questão, ela deu polêmica, né? Ela gerou polêmica, porque ela afirma que o clima do cerrado é seco. Ontem, na aula do professor Israel, ele entrou um pouquinho na diferença de tempo e clima, né? Tempo é aquilo que você está vivendo naquele exato momento, naquela semana, naquela quinzena, naquele mês. Clima é um conjunto de características que faz você determinar estações, temperatura, índice de chuva. Então, essa questão foi anulada porque o PAS afirma que o cerrado tem um clima seco.
E o clima do Cerrado, ele é entendido por biólogos e pelos geógrafos, tanto que foi um professor de geografia que entrou com recurso e derrubou esse item. O clima no Cerrado, ele é sazonal tropical, ou seja, ele tem temperaturas altas e o seu inverno é seco. Então, essa questãozinha, ela foi anulada, mas eu fiz questão de trazer para vocês, tá? Para que vocês entendam que até o UNB pode errar, pode se confundir, e o erro está em afirmar que o Cerrado é um bioma de clima seco. Se tivesse tempo seco, a questão seria certa. O gabarito oficial da UNB foi correto. Porém, o clima do Cerrado é sazonal tropical, tá? Por isso que essa questão está errada. Foi anulada, na verdade, né? O gabarito que estava errado. 42. O principal objetivo do melhoramento genético é evitar a extinção de determinadas plantas por meio da modificação dos seus genes. Aí esse item aqui, ele faz a gente se confundir bastante. Só que quando o item afirma que o principal objetivo de todas as técnicas que acontecem para melhorar os seres vivos, principalmente os vegetais, né? Para ter uma melhora genética, é evitar a extinção das plantas? Não, isso está errado. O principal motivo, pelo menos o que eles alegam, é que a ideia de se desenvolver as técnicas de melhoramento genético seria para evitar a expansão da fome no planeta, ou seja, erradicar a fome. Aí eu trouxe uma tabelinha muito importante para vocês, tá? Para ficar aí no material de vocês, que elenca, infelizmente não dá tempo da gente discutir todos, os pontos positivos dos alimentos transgênicos e os pontos negativos. Então, entre os pontos positivos, ó, a gente observa que a intenção é reduzir os custos de produção, então tornar esse alimento mais barato para quem produz, para ser mais barato para quem consome. Ter menor despesa e menor uso, né, de agrotóxicos e adubos, produzir alimentos ricos, cada vez mais ricos em proteínas e vitaminas. Assim, talvez a gente consiga garantir que menos pessoas vão sofrer com a desnutrição, com a falta de nutrientes no corpo. Produção de alimentos pobres em gordura trans, que a gente já sabe que é uma gordura que faz muito mal para o nosso corpo, principalmente para o sistema circulatório, porque ela causa a deposição de gordura na parede dos nossos vasos sanguíneos. Produção de alimento contendo vacinas. Eu queria chegar nessa parte, tá? Nós estamos vivendo uma época onde tem sido falado muito em vacina. Vacina, a definição de vacina é uma solução contendo um antígeno, uma partícula estranha, ou um fragmento, um pedacinho, então você pode colocar um vírus, uma bactéria, um protozoário, e essa partícula, ou ela está morta, ou ela está atenuada, ela está enfraquecida. Quando você insere essa solução em você, contendo esse agente estranho, o seu corpo reconhece, né, imediatamente, através de uma série de mecanismos do sistema imune, e produz anticorpos. A ideia é que isso existe em alimentos, então transformar alimentos em vacinas naturais. A gente se alimenta, começa a criar anticorpos e assim evita o surgimento de algumas doenças, tá? Produzir espécies resistentes às secas e às geadas, olha o que o nosso texto do Paz trouxe. E por fim, o principal objetivo é erradicar a fome no mundo. Por isso que esse item está errado, tá? O principal objetivo não é evitar o desaparecimento das plantas, e sim ajudar a erradicar a fome no nosso planeta, tá bom? Então esse item fica errado só por conta da palavrinha principal. Item 43. Os organismos transgênicos são constituídos por células da planta hospedeira e da planta doadora. Eu acabei de conceituar para vocês o que é um organismo transgênico, né? O transgênico não é aquele que obrigatoriamente recebe um fragmento de DNA, um pedacinho de gene. No caso do texto, 5 genes estão sendo estudados. Então, eu posso dizer que o transgênico, ele é constituído por células
da planta hospedeira, daquela que é natural, e uma célula de planta doadora, num transgênico, meninos, não vem a célula inteira. Eu não vou inserir uma célula completamente formada naquele organismo que eu estou estudando. Eu só vou inserir um pedacinho de DNA. Então, quando você escolhe, entende que o item 39 é correto, automaticamente você exclui o item 43, porque eles estão, em oposição. O organismo transgênico não é aquele que recebe célula, é aquele que recebe fragmento, pedacinho, gene que está contido no material genético de outras espécies. Então, o item 43, o gabarito é errado, tá? Bruno, com você. Bruno? Beleza, Lorena. Vamos lá. Tranquilo, vou voltar ao mesmo esquema, espelhando minha tela aqui para a gente resolver mais uma questãozinha de química aí, bem atual, das provas aí do PAS, beleza? Então, tranquilo, meninos. Seguindo a mesma linha, nós vamos para a próxima questão. Opa, próxima questão. Professor Bruno. Opa. Uma pequena interrupção aqui. Reginaldo. O que é bom dura pouco, né? Faltam só 15 minutos para essa aula maravilhosa terminar. Eu estou aqui, eu acho que eu vou até fazer o passo para ver se eu passo, porque com essas explicações todas eu tô craque. Genética com a Lorena, então, acho que eu que vou dar essa aula agora, a partir de agora, de tão bom que eu fiquei. Pessoal, 15 minutos, então, se vocês tiverem perguntas, o professor Bruno vai fazer essa última, passar essa última questão aí e conversar com vocês. Quem tiver pergunta, quiser colocando no chat, também já pode, para a gente não ultrapassar o nosso tempo regulamentar, ok? Professor Bruno, pode continuar. Beleza, vou aqui para uma questão, tá? Preciso de um texto base de uma outra, mas só para a gente conseguir fazer uma análise em cima dessa questão aqui, que é uma questão que tem uma característica que de cair muito nas provas do PAS, né? Que é uma questão de titulação. Então, vou ler o texto base e vou direto para essa questão, beleza? Para que a gente fique bem fácil aí para a gente conseguir visualizar e entender isso aí, beleza? Já conseguem acompanhar minha tela aí? Tranquilo? Sim. Beleza, valeu aí. Então vamos lá. Olha só, a questão diz o seguinte, formulações de fixadores como sprays de cabelo, mousses e loções de endurecimento contêm resinas poliméricas que são ingeridas responsáveis pelas propriedades de retenção desses produtos. Polímeros típicos frequentemente usados, inclusive copolímeros de base de monômeros a partir do ácido crômico e do acetato de vinila, cujas fórmulas são mostradas. Em seguida, apresenta-se no equilíbrio de ionização do ácido crômico em água e essa relação de constante, ou seja, ele me mostrou uma substância que é um ácido orgânico, vocês já devem ter visto isso aí, conhecido como um ácido carboxílico, tudo bem? Então, toda vez que nós falarmos de um ácido chamado de ácido carboxílico dentro das estruturas, nós estamos falando de quê? De estruturas que estão ligadas justamente ao chamado grupo OH, tudo bem? Então, muito cuidado mesmo. Tem gente que às vezes erra em provas do PAS, porque erra, porque vê o grupo H e acha que isso aqui é uma base. Cara, isso não tem nada a ver. Então, esse cara aqui, é um ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos, normalmente, eles são fracos, tanto que isso é mostrado aqui na sua constante de ionização, ou a constante chamada de Ka, constante de acidez. Com base nisso, eu quero chamar a atenção de vocês para essa próxima questão aqui. Beleza? Ele diz o seguinte na questão. Foi demais. Com o objetivo de determinar a massa do ácido crômico em uma solução aquosa de 100 ml, usada na preparação de fixadores comerciais, recolheu-se uma alíquota de 25 ml de solução, a qual foram adicionadas gotas de um indicador chamado de fenolftaleína, também conhecido como indicador ácido-base, meninos, indicador ácido-base. Essa alíquota foi titulada com uma solução padrão de hidróxido de sódio, que é uma base forte, de concentração conhecida 0,1, beleza? 0,1. Então ele já me deu
algumas dessas concentrações, então ele me deu uma concentração 0,1, e ele diz que eu usei 15 ml dessa solução para poder fazer esse processo. Considerando esta situação, e que a única substância de caráter ácido presente na solução seja o ácido crômico, calcule a massa de ácido crômico em miligramas presentes nessa solução inicial. Após efetuar os cálculos solicitados, ele manda que eu despreze a parte fracionada do resultado final obtido. Então, meninos, presta atenção aqui que a gente vai passo a passo. Primeira coisa que a gente tem que saber é a reação que está ocorrendo. Então, tá aqui, ó. Peguei o ácido, certo? E fiz ele reagir com uma base. Então, NaOH mais o ácido. Depois que a reação ocorreu, gerei 1 mol de sal e 1 mol de água. Então, a proporcionalidade entre as estruturas é 1 para 1 para 1. Ou seja, se eu tenho 1 mol de ácido, eu tenho 1 mol de base e vice-versa. Tudo bem? Isso é uma característica da reação. Professor, o Paz deveria me falar isso? Deveria ter falado. Porém, ele parte do pressuposto que você saiba que um grupo hidroxila proveniente de uma base inorgânica é capaz de, em uma relação equimolar, fazer a anulação de um grupo ácido carboxílico dentro de uma estrutura, beleza? E aí o que acontece? A primeira coisa que nós vamos fazer, então, é perceber o seguinte: fazer os cálculos para as possíveis transformações. Então, por exemplo, na alíquota que ele me deu, ele diz que 0,1 de NaOH está para cada 1 litro. 1 litro correspondem a 1000 ml. Porém, meninos, eu só usei 15 ml desta mistura. Eu não usei 1 litro, porque o texto disse isso aqui para mim, ó. O texto disse isso para mim. Então, usamos a boa e velha regra de 3. O aluno pergunta o seguinte: professor, eu podia usar aquela fórmula? Podia. Porém, eu prefiro trabalhar com a regra de 3 porque eu acho que vocês já têm muita coisa para decorar. Tudo bem? Você já tem muita coisa para decorar, então isso pode gerar muita dificuldade aí na cabecinha de vocês. Então, meninos, 0,1 mol de NaOH está para 1 litro ou 1000 ml, assim como 0,15 está para X. Ou seja, eu sei que em 15 ml da solução básica, eu tinha essa quantidade de mols de NaOH, que é a nossa base. Se nós sabemos que 1 mol de ácido está para 1 de base, logo eu posso dizer que 0,015 mol de NaOH está para 0,015 mol de ácido, ou seja, a quantidade tem que ser a mesma. O que eu vou fazer agora? Vou repetir a regra de 3. Porém, agora eu vou trabalhar com a quantidade o quê? Real do processo. Que quantidade real do processo? Olha só o que ele diz lá no texto. Ele diz que eu tinha 100 ml, só que eu só usei uma alíquota de quanto? De 25. Então, o que eu titulei foi 25, ou seja, esse 0015 aqui, ó, está dentro do 25, e não da amostra total que ele está mandando que eu faça o cálculo, que está aqui, ó, e não dentro da amostra total. Então, isso foi um peguinha muito cabuloso dentro da questão. Então, ele quer que eu faça a análise sempre do total, que é isso aqui. Então, o que você vai fazer? Outra regrinha de 3. Eu sei que 0015 está dentro de 25 ml, assim como 100 ml está para X. Se você fosse um cara safo, você nem precisava ter feito essa regra de 3. Gente, 100 ml é 4 vezes maior do que 25, ou seja, a massa aqui, o número de mols, a quantidade de mols tem que ser 6 vezes, tem que ser 4 vezes maior, por isso que dá 0,006 dentro da estrutura. Cara, cheguei aí, matei a questão. Como assim? Depois de ter feito o cálculo da massa molar, e isso aqui, meninos, ó, é pré-requisito de aluno de terceiro ano, fui lá na fórmula da questão e peguei, sabendo já que lá tem 4 carbonos, 6 hidrogênios, 2 oxigênios, e multipliquei pelas massas molares. Cheguei ao valor o valor determinado de 86 gramas por mol, tudo bem? Então, em 1 mol, eu sei que eu tenho 86 gramas, porém, eu só tenho 0,006 mols, regra de 3, ou seja,
0,6 multiplica por 86, depois 1 passa dividindo, que não vai mudar em nada, você vai chegar que a resposta será 0,516 gramas. Aí o aluno se desespera nessa hora, porque não dá para colocar isso na questão. Aí você vem aqui e vê que ele quer a resposta, olha aqui, ó, em miligramas. Para transformar de grama para miligramas, o que eu fiz? Multipliquei por 1000. Então, eu vim aqui e vezes o quê? Vezes 1000. Quando eu multipliquei esse cara aí por 1000, cheguei neste valor aqui, que é o valor o quê? Real, que é quanto? 516. Aí você vai lá, você já está muito esperto, sabe que lá na prova do PAS, a parada é campo da centena, dezena e o que, galera? Unidade. Aí você vem aqui e coloca lá, ó, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. É aquela questão que você acerta com muita o quê? Felicidade. Uma questão muito tranquila. Galera, é praticamente certeza que ou eles cobrem alguma coisa parecida nessa prova do PAS, ou alguma coisa idêntica, realmente mudando apenas as substâncias. Mas o raciocínio, vocês podem pegar aí dos últimos anos, sempre, o raciocínio das questões de titulação são esses. Aí você fala assim, professor, e se eu quisesse fazer pela fórmula? Como é que é a fórmula, professor? Você ia fazer o seguinte, ó, o M maiúsculozão assim, grandão, né? Normalmente a gente usa um M com um detalhezinho embaixo, mas aqui não dá para escrever. Então, o que você vai fazer? A concentração chamada de concentração molar do ácido, vezes o volume da solução ácida, beleza? Volume da solução ácida, tranquilo. Então, isso aqui, ó, é uma fórmula. Concentração de uma em relação da outra, beleza? Vou até colocar com um ponto aqui, que eu acho que vai ficar mais interessante para vocês entenderem a fórmula, beleza? Isso tudo aí, gente, ó, isso tudo é igual, beleza? Igual a concentração molar da base, vezes o volume da base. Então, você poderia achar a mesma coisa que nós achamos aqui, usando essa fórmula. Então, fica a critério do aluno. Por quê? Você tem a massa, você acharia a molaridade do ácido, a concentração dele, você teria o volume dele que você titulou, aqui, ó, você tem o volume, você tem a concentração da base, você tem o volume da base. E aí você acha a molaridade da concentração molar do ácido, e aí faz a transformação usando essa mesma regrinha aqui. Porém, galera, fica a critério de vocês. O que for melhor para você, o que você se adaptar melhor. Normalmente a galera de exatas gosta da fórmula, a galera de humanas gosta mais da regra de 3. Beleza? Tranquilo, meninos? Alguma dúvida, alguma dificuldade? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Não? Belezinha? Tranquilão? Beleza, meninos. Galera, foi um prazer aí ter podido ajudar vocês aí nesse aula de hoje. Tranquilo? Sei que vocês devem estar aí numa apreensão muito grande. A galera está realmente muito apreensiva, principalmente a galera do terceiro ano, com essa questão aí da pandemia, mas, como eu falei lá no começo, galera, agora é momento de superação. Momento de superação, momento de você dar aquele gás final, que é o que o seu concorrente não está fazendo. Porque a maioria dos seus concorrentes agora, nesse momento, estão lá jogando videogame, estão mexendo no WhatsApp, e vocês ficaram aqui conosco esse tempo, realmente ouvindo, prestando atenção na aula e pegando essas dicas maravilhosas que a professora Lorena trouxe para vocês. E, galera, isso aí, ó, é o que faz a diferença na aprovação. Só tenho aí realmente a agradecer vocês e dizer que espero que tenhamos outro momento como esse, um pouco mais para frente, antes da prova do PAS, beleza? Tranquilo, galera? Valeu aí, obrigado a vocês. Ok, professora Lorena, quer se despedir das crianças? Quero. Meninos, muito obrigada pela paciência, por estarem aqui com a gente, tá? Infelizmente, a gente não consegue resolver tudo quando a gente compartilha conhecimento. O tempo passa muito rápido, porque é muito prazeroso. Eu que agradeço.
Como o professor Bruno acabou de dizer, espero que a gente tenha mais momentos como esse. Foi um prazer imenso, de muito aprendizado, aprendi química também. Um beijo e até breve. Ok, pessoal, estamos finalizando a nossa aula em tempo aí, né? Obrigado aos professores Bruno e professora Lorena por terem aceitado tão gentilmente, tão de pronto esse nosso convite, que foi para trabalhar com os meninos, né? Se algum aluno quiser ligar o microfone aí, falar alguma coisa rapidinho, vamos ouvir pelo menos a voz de um de vocês aí, pode ser aluno da casa ou um aluno externo também que queira